Olá a todos, meu nome é Eduardo Carvalho Ribas, eu sou neurocirurgião de São Paulo, Brasil. Sou formado pela Faculdade de Medicina da USP e depois residência no Hospital das Clínicas, onde eu ainda trabalho, e também trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein. Muitas das fotos que eu vou mostrar aqui foram feitas durante um estágio com o professor Albert Houghton na Universidade da Flórida. Hoje vamos falar sobre as cavidades ventriculares, os ventrículos do cérebro. Essa aula foi primeiramente colocada online durante a quarentena neuroanatômica. Esse foi um projeto para ensinar neuroanatomia em aulas online durante a quarentena contra o coronavírus em 2020. Esta é a preparação mais fácil do cérebro, se chama anatomia seccional. Se pega o encéfalo e se corta em diversas seções, são cortes. Na anatomia seccional é possível se observar que existem cavidades dentro do parênquima cerebral. Essas cavidades são os ventrículos. Existem os ventrículos laterais, um em cada hemisfério cerebral, e existem duas cavidades medianas, o terceiro ventrículo, entre os dois tálamos, e o quarto ventrículo, entre o tronco à frente e o cerebelo atrás. Essa talvez seja a preparação mais fácil de se reconhecer que o cérebro tem essas cavidades, mas talvez não seja tão fácil entender como essas cavidades estão relacionadas entre si. Aqui uma visão superior, se cortou o topo do cérebro e se está observando por cima, é possível ver as duas cavidades ventriculares laterais, separadas na linha média por um septo, o septo pelúcido. Essa aqui é uma visão medial. O hemisfério direito é visto em sua superfície medial, e o que é possível se notar é o ventrículo lateral se comunicando com o terceiro ventrículo e depois com o quarto ventrículo. O líquido cefalorraquidiano é produzido majoritariamente no ventrículo lateral pelo plexo coroide. Esse líquido banha todas as cavidades ventriculares. Ele escoa do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo através do forame de Monro, que nada mais é do que um alargamento da fissura coroideia. Ganhando o terceiro ventrículo, depois ele escoa para o quarto ventrículo através de um caminho dentro do mesencéfalo, aqueduto mesencefálico ou aqueduto de Sylvius. Ele fica entre o tegmento à frente e o tecto atrás. Depois ele ganha o quarto ventrículo, essa cavidade entre a ponte à frente e o cerebelo atrás. E depois escoa para fora do quarto ventrículo, passando por três forames, dois forames laterais, são os forames de Lúcica, e um forame mediano, que é o forame de Magendie. E assim esse líquido ganha toda a cavidade subaracnoideia, todo o espaço subaracnoideu, banhando todo o parênquima cerebral. Depois ele é absorvido pelas granulações de Pacchioni nas veias cerebrais e retorna à corrente sanguínea. Vamos estudar ventrículo a ventrículo. Ventrículos laterais. É interessante que a ínsula, essa superfície cortical, ela é a parte mais lateral de um bloco central de estruturas. Enquanto todo o parênquima cerebral é feito basicamente em sua superfície de substância cinzenta e o seu espaço interno, o espaço subcortical, de substância branca, essa região abriga núcleos de substância cinzenta, são os gânglios da base, o tálamo, e que parecem estar envolvidos por cápsulas de fibras brancas. A esse conjunto de estruturas denominamos o bloco central do cérebro. E é interessante que os ventrículos laterais parecem envolver o bloco central do cérebro com uma forma de C ao redor dessas estruturas, principalmente ao redor do tálamo, que é o principal personagem do diencéfalo. E em relação ao tálamo, a cavidade ventricular lateral pode ser dividida em suas extensões, os seus cornos. Então, à frente do tálamo, temos o corno anterior ou corno frontal. Acima do tálamo, temos o corpo do ventrículo. Atrás do tálamo, temos o átrio ventricular, sendo o corno posterior, ou corno occipital, uma extensão mais posterior do átrio do ventrículo. E o corno temporal, ou corno inferior, abaixo do tálamo. Aqui uma visão superior, onde podemos ver então esse bloco central de estruturas, onde particularmente notamos aqui o
tálamo, essa massa ovoide mais medial e posterior, principal personagem do diencéfalo, e à frente do tálamo, corno anterior do ventrículo lateral, acima do tálamo, corpo do ventrículo, atrás do tálamo, átrio, sua extensão mais posterior, corno occipital, ou posterior, e embaixo do tálamo, o corno temporal, aqui não podendo ser visto. Vamos estudar corno a corno. O professor Houghton veio com essa ideia de estudar as paredes dos ventrículos em relação a cada corpo, a cada corno em questão. Então, os cornos anteriores. Os cornos anteriores, quais são as suas paredes? Na sua parede lateral, encontramos a cabeça do núcleo caudado. Na sua parede medial, encontramos o septo pelúcido, uma membrana avascular e aneural. Inclusive, essa membrana pode ser ressecada em procedimentos neurocirúrgicos como septostomia. Assoalho do corno anterior, sendo feito pelo rostro do corpo caloso. E o teto do ventrículo lateral, sendo feito pelo tronco do corpo caloso. A separação entre o corno anterior e o corpo do ventrículo é feita pelo forame de Monro. Aqui uma visão da sua superfície medial e aqui uma visão superior. É importante para o neurocirurgião lembrar a relação próxima do forame de Monro com o joelho da cápsula interna. O forame de Monro se encontra posicionado entre o joelho da cápsula interna, que está lateralmente ao forame de Monro, e ao fórnix, que se encontra medialmente ao forame de Monro. Parte central, o corpo ventricular. Sua parede lateral se dá pelo núcleo caudado. Sua parede medial, septo pelúcido. Assoalho do corpo do ventrículo lateral. Ele é constituído medialmente pela superfície superior do tálamo, também chamada de lâmina afixa. Os neuroanatomistas chamaram essa região de lâmina afixa porque é aqui onde o telencéfalo está fixo sobre o diencéfalo, que é o tálamo. Medialmente, fórnix. E entre o fórnix e o tálamo se encontra a fissura coroideia, onde se encontra enraizado o plexo coroide. Aqui uma visão da superfície medial, onde podemos ver a separação do corpo do ventrículo com o átrio do ventrículo. Essa separação é feita pelo ponto onde o fórnix toca e encontra a superfície inferior do corpo caloso. E assim não há mais septo pelúcido no átrio ventricular. Átrio do ventrículo lateral, sua parede anterior é formada medialmente pelo tálamo e lateralmente pelo fórnix. Entre os dois temos fissura coroideia e assim temos plexo coroide enraizado nessa fissura coroideia. Nessa cavidade ventricular vemos um grande volume de plexo coroide. Ele se chama glomo do plexo coroide. Sua parede medial é constituída por um bulbo do corpo caloso, o bulbo do esplênio, e abaixo dele o calcar aves, que é uma proeminência formada pela profundidade da fissura calcarina. Em seu assoalho, vemos o trígono colateral. Essa é uma impressão do sulco colateral que se encontra na base do cérebro e ele se acaba indentando para dentro da cavidade ventricular, formando o trígono colateral. Sua parede lateral é feita pela substância branca hemisférica e pelo stratum sagital, que vamos comentar nos próximos slides. E seu teto é feito pelas fibras brancas que se continuam do esplênio do corpo caloso. Corno occipital, ou posterior, é a extensão mais posterior do átrio ventricular. Suas paredes são basicamente formadas pelo esplênio do corpo caloso, que envolve essa projeção posterior do ventrículo. Em sua parte mais medial, vemos também o bulbo do esplênio do corpo caloso e o calcar aves inferiormente. Corno temporal, ou inferior, é essa extensão do ventrículo lateral que se encontra abaixo do tálamo. Sua parede medial
é representado pela fímbria do fórnix, sua parede lateral pela substância branca hemisférica e pelo estratum sagittal, seu teto sendo constituído medialmente pela cauda no núcleo caudado e lateralmente também pela substância branca hemisférica e o estratum sagittal que se continua recobrindo o teto. Seu assoalho é feito medialmente pelo hipocampo e lateralmente pela eminência colateral, sendo a eminência colateral também uma impressão do sulco colateral para dentro do ventrículo lateral. Vamos agora estudar observando a superfície medial do cérebro. É fácil de ser reconhecido as fibras calosas em sua porção mais compacta, formando o corpo caloso propriamente dito. O corpo caloso ele é subdividido em alguns segmentos. Temos o rosto do corpo caloso, o joelho ou geno do corpo caloso, o tronco ou corpo do corpo caloso e o esplênio. Do joelho do corpo caloso emanam fibras que constituem o fórceps minor e do esplênio do corpo caloso emanam fibras que constituem o fórceps major. Vemos aqui a comunicação do ventrículo lateral com o terceiro ventrículo, chamado de forame de Monro, ou forame interventricular. E acima e à frente deste forame vemos o fórnix. Se seguirmos o fórnix posteriormente, ele toca na superfície inferior do corpo caloso, sendo assim o limite posterior do septo pelúcido. Essa membrana, o septo pelúcido, ela se encontra então entre o fórnix, o rostro, o joelho e o tronco do corpo caloso. Em uma outra preparação, podemos ver que em alguns indivíduos existe um espaço entre as duas folhas do septo pelúcido. Entre a folha da direita e a folha da esquerda, pode ter um espaço. Esse espaço, quando ele se encontra à frente do forame de Monro, ele é chamado de cavo de septo pelúcido. Quando esse espaço é encontrado posterior ao forame de Monro, esse espaço é denominado cavum vergae. Aqui podemos ver de novo os segmentos do corpo caloso: rosto, joelho ou geno, tronco e esplênio. Voltando à superfície medial do cérebro, vamos reconhecer a fissura calcarina, a área da representação primária da visão. Essa fissura se encontra entre o cúneus, que está acima, e entre o giro lingual, ou giro occipitotemporal medial, que se encontra abaixo. A fissura calcarina é uma fissura profunda, de forma que a mesma se impressiona para dentro do ventrículo lateral, do corno occipital do ventrículo lateral, formando aqui um abaulamento chamado de calcar aves. Na superfície medial também é fácil de se reconhecer o lobo límbico com seus dois Cs. Um C externo ou cortical, formado pelo giro do cíngulo, que se continua através de um estreitamento, o istmo do giro do cíngulo com o giro parahipocampal. Aqui com o cérebro mais deitadinho, então esse C externo, C cortical, giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo e giro parahipocampal. O uncus é essa parte mais anterior do giro parahipocampal e o uncus vai abrigar à frente a amígdala e atrás o hipocampo. E do hipocampo vão emanar as fibras que vão se coletar e formar o fórnix, que termina no corpo mamilar. Assim se formando o C interno ou subcortical do lobo límbico. Essa é uma preparação onde separamos essas estruturas límbicas. Então, área septal, giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo e giro parahipocampal. Esse mesmo pedaço de cérebro virado ao contrário, podemos ver que dentro do giro parahipocampal vemos a amígdala e o hipocampo. A amígdala à frente da cabeça do hipocampo, sendo que ambas estruturas não se comunicam anatomicamente, elas estão separadas pelo recesso uncal, um recesso dentro do cono temporal do ventrículo lateral. A amígdala à frente e recobrindo também superiormente a cabeça do hipocampo, corpo do hipocampo e cauda do hipocampo. O hipocampo, por sua vez, é recoberta pelo alvéolos, que são as suas substâncias brancas que recobrem a sua superfície e depois se coletam para formar o fórnix. O fórnix sendo subdividido em uma fímbria, que é uma parte mais delgada, depois a crura, que é uma parte mais aplainada e posterior ao tálamo,
corpo do fórnix e as colunas do fórnix. É interessante notarmos que o fórnix se abre como uma forquilha e dentro dessa forquilha se encontram as fibras da comissura anterior, de forma que a coluna do fórnix tem uma porção pré-comissural à frente da comissura anterior e pós-comissural atrás da comissura anterior. Nesse espaço formado pelo fórnix estaria o tálamo, e o tálamo repousando nessa superfície aplainada mais medial do lobo temporal. Essa superfície aplainada e que pertence ao giro parahipocampal é chamada de subículo. Nessa visão superior, conseguimos ver o hipocampo com sua forma característica, suas chanfraduras, também chamada de pés hipocampi, e a amígdala à frente, de forma que o uncus, essa parte mais anterior do giro parahipocampal, ele abriga em sua porção anterior a amígdala e sua porção posterior a cabeça do hipocampo. Aqui, corno inferior ou temporal e posteriormente o assoalho do átrio do ventrículo, sendo representado pelo trígono colateral. Nesse espaço estaria o tálamo repousando sobre o subículo, essa parte mais aplainada e medial e superior do giro parahipocampal. Se observarmos com atenção o espaço entre o subículo e o fórnix, podemos ver que existem giros verticalizados chamados de giros denteados ou giros dentados. Entre o subículo e os giros denteados temos o sulco hipocampal, e entre os giros denteados e a fímbria do fórnix temos o sulco fimbriodentado. Nessa visão superior, podemos ver como esse C interno do lobo límbico pode ser facilmente destacado do tálamo. Isso se faz pelo alargamento da fissura coroideia. Ambas as estruturas já estão anatomicamente separadas entre si, e a partir do alargamento da fissura coroideia podemos separar essas estruturas. Aqui, uma abertura na sua porção mais superior, que leva ao encontro do teto do terceiro ventrículo. Se abrirmos a fissura coroideia em sua porção posterior, isto é, posterior ao tálamo, vamos ao encontro da cisterna da glândula pineal. Aqui podemos ver a glândula pineal dentro dessa cisterna. Se abrirmos a fissura coroideia em sua porção mais inferior, já dentro do cono temporal do ventrículo lateral, vamos ao encontro da cisterna ambiens, uma cisterna que se encontra lateralmente ao tronco cerebral. Assim, esse C interno, representado pelo fórnix e o hipocampo, pode ser majoritariamente destacado do tálamo, simplesmente se abrindo a fissura coroideia. Porém, à frente da cabeça do hipocampo temos a amígdala, e esta não é anatomicamente separada desse bloco central de estruturas. A amígdala se continua medialmente e superiormente com o núcleo lentiforme, mas propriamente com o globo pálido. Aqui uma preparação onde destacamos os dois Cs, interno e externo, do lobo límbico em relação ao tálamo. Então, aqui o giro do cíngulo, se continuando com o giro parahipocampal, e os dissectores colocados entre o tálamo e o fórnix. Dissecamos o giro do cíngulo e expusemos as fibras que estão em seu interior, chamadas de cingulum, que se continuam também com as fibras do giro parahipocampal. E levantamos essa estrutura, mostrando como o C externo do lobo límbico e o C interno do lobo límbico podem ser facilmente separados do tálamo. Vamos agora para uma dissecção lateral de fibras brancas, onde vamos estudar as fibras que compõem as paredes laterais do ventrículo lateral. Em uma preparação especial de fibras, congelamos e depois descongelamos o cérebro, que facilita a identificação e individualização de todos os principais feixes de fibras brancas do cérebro. O primeiro passo é a decorticação, onde retiramos toda a superfície cinzenta da superfície do cérebro e deixamos apenas a substância branca. Na profundidade de todos os sulcos cerebrais, vamos encontrar as fibras em U, são as fibras curtas de associação. Se a dissecção prossegue mais profundamente, vamos ao encontro dos principais feixes de fibras brancas. O primeiro a ser encontrado é o fascículo longitudinal superior, que tem uma porção indireta horizontal e uma porção indireta vertical.
e mais profundamente uma porção direta que comunica lobo frontal com parietal e temporal posterior, também chamado de fascículo arqueado. Esta parte superior do fascículo longitudinal superior já se encontra majoritariamente acima do ventrículo lateral. Porém, sua porção mais posterior já se encontra lateralmente ao átrio ventricular. Decorticamos a ínsula e mostramos a cápsula extrema, que são as fibras curtas de associação que estão logo abaixo da superfície da ínsula. Se prosseguindo a dissecção, encontramos o claustrum e se fazendo janelas nas fibras claustrocorticais, podemos ver ainda mais medialmente o putame. Nesse estágio, vemos os 3 principais feixes de fibras brancas que constituem a cápsula externa. Anteriormente, o fascículo uncinado, que vai comunicar a superfície fronto-orbitária ou fronto-basal com o polo temporal. Depois, atrás, vemos o fascículo fronto-occipital inferior, também chamado de fascículo occipitofrontal, e relacionado à linguagem, sendo esta uma via semântica da linguagem. E depois, atrás, emanando do claustro, as fibras claustrocorticais. Se retirarmos o claustro, encontramos o putame medialmente, e se retirarmos agora a parte das fibras que constituem o fascículo uncinado e o fascículo fronto-occipital inferior, vemos fibras com uma organização diferente. Essas fibras estão indo de um hemisfério a outro. São fibras pertencentes à comissura anterior. Tiramos o putame, expusemos o globo pardo e podemos ver como a comissura anterior passa por um caminho no polo ventral do globo pálido. Esse caminho se chama canal de Gratiolet. Se retirarmos o globo pardo, podemos ver todas essas fibras que se encontram medialmente ao núcleo lentiforme, que são a cápsula interna, com essa disposição radial, uma vez que se dirigem ao pedúnculo cerebral. Nessa parte mais anterior, vemos que a substância cinzenta, que era a parte do putame, vai se encontrar medialmente com a substância cinzenta, que faz parte da cabeça do núcleo caudado, uma vez que nessa região não se encontram fibras da cápsula interna para separar ambas substâncias cinzentas. É nessa região, então, onde a substância cinzenta do putame se encontra com a substância cinzenta da cabeça do núcleo caudado, formando o núcleo accumbens. Nessa visão lateral, podemos ver que as fibras de projeção são chamadas de cápsula interna quando encontradas dentro do centrocore, porém fora dessa região são denominadas de coroa radiada. Elas são divididas em um braço anterior, um joelho, um braço posterior, uma porção retrolenticular e uma porção sublenticular. É interessante notarmos que uma porção sublenticular, em sua direção para a fissura calcarina, ela faz uma alça. Essas são fibras geniculocalcarinas, são fibras que estão majoritariamente nascendo do corpo geniculado lateral e se encaminham para a fissura calcarina, são fibras da radiação visual. E as fibras mais inferiores, elas primeiro têm esse trajeto anterior dentro do lobo temporal para depois se curvar e se projetar para a fissura calcarina. Esse trajeto, esta alça, é chamada de alça de Mayer. E é por isso que cirurgias endereçadas ao lobo temporal podem sim levar a danos de campo visual, uma vez que essas fibras se encontram no caminho para a abertura do cono temporal do ventrículo lateral. Se fizermos uma abertura nas fibras geniculocalcarinas, vamos ao encontro de fibras mais verticalizadas. Essas fibras estão nascendo do corpo caloso e se dirigindo para a base do lobo temporal. Essas fibras são chamadas de tapete do corpo caloso, são fibras comissurais, são fibras calosas. Elas vão estar posicionadas em toda a parede lateral do átrio do ventrículo e também na parede lateral e teto do corno temporal. Se abrirmos as fibras do tapete do corpo caloso e o epêndima, vamos então abrir o corno temporal do ventrículo lateral e identificarmos em seu interior o hipocampo aqui com sua forma característica de pés hipocampi. Todas essas fibras que constituem a parede lateral do átrio do ventrículo também são denominadas de stratum sagital e tem uma estratigrafia, isto é, uma organização em camada dessas fibras. A primeira camada vindo de dentro para fora é o tapete do corpo caloso.
Depois encontramos as fibras geniculocalcarinas, depois fibras da comissura anterior, que se dirigem mais posteriormente, depois fibras do fascículo longitudinal superior e, por último, as fibras de associação curta. Mais medialmente, podemos alargar a fissura coroideia e separar o central core dessa região temporal mais mesial. Neste corte coronal, podemos ver como o lobo temporal parece estar enraizado no restante do cérebro por um tronco, também denominado de tronco do lobo temporal, ou temporal stem. É nesta região onde as fibras que constituem as cápsulas do central core vão se continuar sobre o teto e a parede lateral do corno temporal do ventrículo lateral. Nesse estudo publicado pelo nosso grupo, estudamos as fibras que compõem o tronco temporal. Então, mais superficialmente, as fibras de associação curta que compõem a cápsula extrema e se dirigem ao opérculo temporal. Depois, as fibras da cápsula externa, anteriormente fascículo uncinado, depois fascículo fronto-occipital inferior e posteriormente as fibras claustrocorticais. Depois, fibras da comissura anterior e, finalmente, fibras geniculocalcarinas, fibras da cápsula interna. Neste estudo também estudamos a posição desses principais feixes de fibras em relação ao sulco limitante inferior e ao corno temporal do ventrículo lateral. O fascículo uncinado se encontra à frente, o fascículo fronto-occipital inferior se encontra em posição intermediária e as fibras claustrocorticais na porção mais posterior do sulco limitante inferior. As fibras da comissura anterior em uma posição intermediária e as fibras geniculocalcarinas em uma posição intermediária e posterior. Se abrirmos o corno temporal e posteriormente abrirmos a fissura coroideia, vamos separar essas estruturas límbicas do central core, isto é, o hipocampo e o fórnix do tálamo. Anteriormente vemos a amígdala e esta não tem uma separação clara do central core. A amígdala se continua com o globo pálido. Como já comentamos, na superfície temporo-occipital basal do cérebro, vamos encontrar 3 giros com uma disposição anteroposterior. O mais medial, giro parahipocampal, e o mais lateral, giro temporal inferior, continuando com o giro occipital inferior. Entre os dois, vamos procurar por um giro infuso, chamado de giro fusiforme ou giro occipitotemporal lateral. Esse giro constitui o assoalho do corno temporal à frente e o assoalho do átrio do ventrículo atrás. O giro fusiforme ele se separa dos giros temporais e occipital inferior pelo sulco occipitotemporal, lateralmente, e medialmente ele se separa do giro parahipocampal pelo sulco colateral. Se fizermos uma dissecção de fibras do giro fusiforme, podemos ver que ele abriga o fascículo longitudinal inferior, esse sendo responsável principalmente por funções de escrita. Terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo é uma cavidade única e mediana que se encontra entre os dois tálamos. Então, suas paredes laterais são constituídas pelo tálamo e seu assoalho é constituído pelo hipotálamo. Podemos ver que o terceiro ventrículo recebe o líquido cefalorraquidiano dos ventrículos laterais através do forame de Morro e depois escoa o líquido cefalorraquidiano em direção ao quarto ventrículo através do aqueduto mesencefálico de Sylvius. Aqui uma visão magnificada, onde vemos a parede lateral do terceiro ventrículo, constituído pelo tálamo, e o seu assoalho constituído pelo hipotálamo. Enquanto o tálamo é uma estrutura propriamente bem definida, o hipotálamo é mais uma região. Entre o tálamo e o hipotálamo existe o sulco hipotalâmico, um sulco raso que tem sua origem no forame de Morro e se dirige até a abertura do aqueduto. Na superfície medial do tálamo, que constitui a parede lateral do terceiro ventrículo, vemos em um grande número de pessoas a aderência intertalâmica ou massa intermédia que está comunicando os dois tálamos entre si. O assoalho do terceiro ventrículo sendo feito na sua parte anterior pelo hipotálamo e na sua parte posterior pela parte mais superior do mesencéfalo. O hipotálamo, vindo de frente para trás, vemos o quiasma óptico, o infundíbulo, onde vai nascer a haste hipofisária, atrás o túber cinéreo e atrás os corpos mamilares
e mais posteriormente a cisterna interpeduncular. A parede anterior do terceiro ventrículo é constituída por uma membrana que se estende do quiasma óptico até a comissura anterior, chamada de lâmina terminalis. Essa é uma lâmina que pode ser aberta em procedimentos neurocirúrgicos também, para se comunicar o terceiro ventrículo com o espaço subaracnoideu. A parede posterior do terceiro ventrículo é constituída pelo epitálamo, que é formado superiormente pelas abênulas, que são protuberâncias na parede medial do tálamo, a comissura das abênulas, depois a glândula pineal e inferiormente a comissura posterior. Se fizermos uma dissecção de fibras da parede lateral do terceiro ventrículo, vamos ao encontro do fascículo mamilotalâmico, um fascículo que se projeta desde o corpo mamilar até aos núcleos anteriores do tálamo, e lateralmente as fibras da cápsula interna. Inferiormente, nessa região, vamos ao encontro do núcleo subtalâmico e o núcleo rubro. Mais medialmente ao núcleo rubro, vemos o fascículo retroflexo, um fascículo que está colocando em comunicação as abênulas com a fossa interpeduncular. Essa foto foi publicada em nosso artigo e feita pelo nosso colega Kan Yagamurlu. O teto do terceiro ventrículo é constituído por 5 camadas. E esse artigo do Dr. Wen é o melhor artigo da literatura para se entender essa organização. Superiormente encontramos o fórnix, abaixo uma camada de tela coroideia, a tela coroideia superior, depois um espaço vascular, uma camada de tela coroideia, a tela coroideia inferior e os plexos coroides no teto do terceiro ventrículo. Esse espaço vascular também é denominado de cisterna do velo interpósito, uma vez que se encontra entre as duas camadas de tela coroideia. Esse espaço vascular vai abrigar as duas veias cerebrais internas e os ramos mais distais das artérias coroideias posteromediais. Nessa visão superior, podemos ver como se formam as veias cerebrais internas. A veia septal anterior, que se encontra medialmente justaposta ao septo pelúcido, se encontra com a veia tálamo estriada, essa localizada no sulco entre núcleo caudado lateralmente e tálamo medialmente. Essas duas veias elas se juntam e dão origem à veia cerebral interna. Essa junção costuma acontecer logo atrás do forame de Morro, mas pode acontecer em qualquer posição da fissura coroideia. Nessa dissecção oferecida ao nosso trabalho pelo professor Evandro de Oliveira, o fórnix está sendo levantado e se está expondo o interior da cisterna do velo interpósito. Então a veia tálamo estriada se encontra com a veia septal anterior, levando à formação da veia cerebral interna, uma de cada lado, já dentro da cisterna do velo interpósito. Outra dissecção, oferecida pelo professor Evandro de Oliveira, mostra como a veia cerebral anterior se junta com a veia silviana profunda e levando à formação da veia basal de Rosenthal. A veia basal de Rosenthal vai contornar a cisterna crural e cisterna ambens e ascender na cisterna da pineal até se juntar com a veia cerebral interna, se formando a ampola de Galeno. Nessa visão medial, vemos como a veia cerebral interna se encontra no teto do terceiro ventrículo, dentro da cisterna do velo interpósito, e atrás, ao receber a veia basal de Rosenthal, leva à formação da ampola de Galeno, que vai drenar para dentro do seio reto. Nessa preparação, retiramos o central core, se encontrava do nosso lado, e podemos ver como a artéria coroideia posteromedial tem um trajeto muito elegante. Essa artéria ela nasce das porções mais proximais da artéria cerebral posterior e ela vai contornar a cisterna crural, cisterna ambens, cisterna quadrigeminal, cisterna pineal e adentrar a cisterna do velo interpósito, aqui vascularizando a parte mais alta e medial do tálamo. Uma nota importante de utilidade ao neurocirurgião é que a orientação intraventricular se dá por meio do reconhecimento das principais veias da cavidade ventricular. A veia septal anterior se encontra justaposta ao septo pelúcido, enquanto a veia tálamo estriada se localiza em um sulco entre o núcleo caudado lateralmente e o tálamo medialmente.
Agora vamos entender o teto do terceiro ventrículo através do acesso transcoroideu para o terceiro ventrículo. Esse artigo do Dr. Wayne descreve esse acesso com bastante detalhe e a leitura obrigatória para todos os residentes. Basicamente, o plexo coroide ele está enraizado na fissura coroideia por meio de duas tênias. Uma tênia fórnice, que está entre o plexo coroide lateralmente e o fórnix medialmente, e uma tênia tálame, que se encontra entre o tálamo lateralmente e o plexo coroide medialmente. No acesso transcoroideu, o neurocirurgião vai abrir a tênia fórnice entre o fórnice medialmente e o plexo coroide lateralmente. Aqui uma visão superior das cavidades ventriculares laterais e vamos procurar pela tênia fórnice entre o fórnix medialmente e o plexo coroide lateralmente. O neurocirurgião vai trabalhar nesse espaço de forma que o plexo coroide é deixado lateralmente e o fórnix medialmente. As veias são seguidas até o encontro da veia cerebral interna, que já se encontra dentro do véolo interpósito no teto do terceiro ventrículo. Essa veia é formada pela união da veia septal anterior com a veia tálamo-estriada, logo posteriormente ao forame de Monro. Se trabalha no intervalo entre as veias cerebrais internas, dissecando as traves de aracnoide e se reconhecendo os ramos terminais da artéria coroideia póstero-medial. Uma vez separadas as veias cerebrais internas, o teto do terceiro ventrículo pode ser aberto através de um corte mediano. A aderência intertalâmica pode ser reconhecida dentro do terceiro ventrículo. Se angularmos o microscópio para frente, podemos ver as impressões dos corpos mamilares e à frente o túber cinéreo. Se cortarmos a aderência intertalâmica e angularmos o microscópio posteriormente, podemos ver primeiramente todo o assoalho do terceiro ventrículo e mais posteriormente a abertura do aqueduto, uma abertura com uma forma de flecha ou um triângulo. O terceiro ventrículo pode ser acessado através de técnica endoscópica. Se o endoscópio é colocado através do forame de Monro, o neurocirurgião vai ter uma visão muito similar a esta foto. Anteriormente, ele encontra o recesso óptico, ou supraquiasmático, acima do quiasma óptico, depois o recesso infundibular, que se continua com o infundíbulo e depois com a haste hipofisária, atrás o túber cinéreo, posteriormente as impressões dos corpos mamilares e depois mesencéfalo até a abertura do aqueduto. Superior ao aqueduto vemos a comissura posterior. Agora, se o cirurgião colocar o endoscópio através da parede anterior do terceiro ventrículo, isto é, através da lâmina terminalis, ele vai ter esta visão. Acima vemos os fórnices, ao lado de ambos os forames de Monro, e na parede lateral do terceiro ventrículo vemos os dois tálamos, ambos conectados, na maioria das vezes, pela massa intermédia ou aderência intertalâmica. Do forame de Monro até o aqueduto vemos o sulco hipotalâmico, e acima da abertura do aqueduto vemos a comissura posterior. Quarto ventrículo. Essa cavidade ventricular única e mediana se encontra na fossa posterior, localizada entre o tronco à frente e o cerebelo atrás. Essa cavidade ventricular recebe o líquido cefaloarquediano através do aqueduto mesencefálico ou aqueduto de Sylvius e drena esse líquido através de 3 aberturas, 2 forames laterais de Luschka e um forame mediano de Magendie. A forma do quarto ventrículo lembra uma tenda apontando para trás, de forma que a sua parede superior é feita pelo véu medular superior, a sua parede inferior é feita pelo véu medular inferior, continuando com a tela coroideia, e sua parede anterior é feita pela superfície posterior do tronco, também denominado fossa romboide. Nessa visão posterior, após o cerebelo ser retirado através de um corte pelos pedúnculos cerebrais, podemos ver o assoalho do quarto ventrículo, isto é, a fossa romboide. Ela apresenta em seu centro o sulco longitudinal posterior, ao lado desse sulco os colículos do nervo facial, constituídos por fibras do nervo facial e pelo núcleo do nervo abducente propriamente dito, e lateralmente aos colículos do nervo facial, o sulco limitans.
O cerebelo está enraizado no tronco cerebral através de 3 pedúnculos cerebelares de cada lado, de forma que o pedúnculo cerebelar superior constitui a parte mais lateral da parede superior do cerebelo e entre ambos os pedúnculos cerebelares superiores vai se estender o verme medular superior. O pedúnculo cerebelar inferior já constitui a parte superior da parede inferior do quarto ventrículo e o pedúnculo cerebelar médio não faz contato com a cavidade ventricular, estando esse posicionado mais lateralmente. De cada lado temos um forame de Lúcica e ao meio o forame de Magendie. O óbex é este ponto aqui, onde a cavidade do quarto ventrículo se comunica com o canal central da medula. Nessa preparação especial, as cavidades ventriculares foram cateterizadas e metal em seu estado líquido e quente banhou as cavidades ventriculares. Depois esse metal esfriou e ficou em estado sólido, e o cérebro foi decomposto por uma substância ácida ou básica, de forma que aqui vemos apenas o metal que banhou as cavidades ventriculares. Podemos ver em forma de C o ventrículo lateral, com sua extensão anterior ou cono frontal, corpo do ventrículo, átrio do ventrículo, uma extensão posterior, o corno occipital, e uma extensão inferior, o cono temporal. O ventrículo lateral se comunicando com o terceiro ventrículo através do forame de Monro e depois do terceiro ventrículo saindo o líquor em direção ao quarto ventrículo através do aqueduto mesencefálico de Sylvius. Aqui uma visão mais anterior, podemos ver como temos 2 ventrículos laterais, um de cada lado, ambos se comunicando na linha média com o terceiro ventrículo e depois com o quarto ventrículo. Toda essa anatomia ventricular foi revisada pelo nosso grupo em alguns artigos e capítulos e podem ser encontrados, por exemplo, no Oxford Textbook of Neurological Surgery, na revista de medicina, um artigo em português, na publicação do meu trabalho de doutorado no Journal Neurosurgery e a publicação do meu pós-doutorado também no Journal Neurosurgery. Obrigado a todos.